Joia. Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Graças a Deus vamos começar Shemot, né? Depois de algumas dificuldades aí durante Bereshit, mas vamos começar Shemot. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer durante esses momentos de começar um livro, de abrir essa possibilidade de a gente discutir o começo, usar o começo para discutir o livro em si, tá? Aí a gente tem esse propósito hoje, a gente discutir o livro. No fim das contas, a gente vai puxar algumas coisas de Bereshit inteiro, basicamente, e para poder falar um pouco do começo de Shemot, para poder começar a falar do começo desse livro que em português a gente chama de Êxodo, para a gente entender algumas coisas que são importantes aqui, de algumas coisas que dão corpo para o que acontece. O Nachmanides, o Ramban, né, com N no final, ele tem uma. Ele divide o livro em duas partes muito evidentes, assim. A parte do Êxodo e depois a parte do recebimento da Torá. Mas não é exatamente isso que a gente vai discutir hoje, a gente vai discutir principalmente a primeira parte do Êxodo, a ideia do Sefer Shemot, né? Então a gente tem essa tradição nesse estudo que já dura alguns anos, e eu já nem sei quanto mais, se é 6, 7 anos, mas é uns 6 anos já, pelo menos. É, e essa é uma espécie de tradição que eu criei de toda vez que a gente começa um livro novo, a gente dá uma olhada nisso. E que eu falei um pouquinho no começo, é um pouco complicado o comentário, e não quer dizer que é a única possibilidade de enxergar essas questões. Foi simplesmente a possibilidade que eu achei mais interessante para a gente discutir hoje, porque é interessante a discussão em si e tem a capacidade de ensinar certas coisas muito legais pra gente, tá? Então eu queria começar do começo, né? Não exatamente do começo da Paraxá, mas de um dos primeiros pedaços, que é um dos pedaços que mais chama a nossa atenção quando a gente vai falar de Shemot, né? Quando a gente vai falar de Êxodo. Isso. E que começa justamente com no número um aí. E os filhos do Egito e os do Egito, né, os homens do Egito fizeram os filhos de Israel o servir com rigor. Esse é o grande tema da primeira parte, né? E aí o outro passo que vai dizer o seguinte: amargurando suas vidas com o serviço penoso, com o barro e com tijolos e com todo tipo de trabalho do campo. E todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor, ou seja, era muito duro, né? E aí, quando a gente lê isso, a gente acaba se perguntando, mas peraí, a gente não está vendo essa situação. Por que a gente está vendo essa situação, né? Qual é o motivo? E aí a gente pode ver por dois lados, né? De uma punição tão severa dessa, seja uma punição permitida por Deus ou uma punição que é vista pelos egípcios como razoável, né? Por que é que é tão duro? Por que é que fica amarga, né? Ele fala assim, amargurando as vidas, né? Com o serviço penoso. Por que é que essa vida fizeram a vida desse povo, do povo judeu, como é, amarga e dura, né? Por que é que inflige na gente essa dureza toda, né? E por que especificamente, mais ainda, a Torá faz questão de citar barro e tijolos? É uma coisa muito estranha ela citar essas coisas. Ah, porque eles realmente faziam tijolo na época. Sim, mas eles construíam também, né? Depois ele fala, todo o trabalho do campo. Então tem mais coisa ainda. Mas por que isolar o barro e os tijolos, certo? Então essas são as primeiras perguntas que a gente vai acabar explorando, tá? Existem outras, mas a gente vai vendo, né? Por exemplo, agora já aparece outra, né? Então o faraó ordenou a todo o seu povo dizendo, todo filho que nascer, número 2, desculpa, lançá-lo-eis no Nilo, e a toda filha deixá-la eis viver. Primeiro, é estranho, né? O faraó falou assim, não, isso aqui ficou estranho, vamos começar a diminuir. O povo está muito grande, a gente vai tentar. Essa que é a grande discussão aqui. Mas por que no Nilo? Por que não vai lá e estrangula os bebês ou qualquer coisa? Por que jogar na água, né? Por que com água? E por que só os meninos? E ele explicitamente fala, não, as meninas você pode deixar viver, né? E aí a gente tem uma expressão que é muito famosa no hebraico, que é midá keneged midá, ou seja, medida por medida, que é o que o pessoal costuma confundir com o olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, porque se tem um motivo específico para a água, para essa punição por água, para essa punição por tijolos e etc. Isso tem motivo, isso vem de algum lugar, tá? E aí
a gente vai para outros dois passuquim que estão separados, mas eu botei junto pra gente, porque a gente vai ler eles juntos, tá? Então é logo no primeiro capítulo, o 9 e depois o 12. O 9 diz o seguinte, no 3. E disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Tá? Aí no 12 vai falar assim: quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e se fortalecia. E os egípcios se enfastiaram por causa dos filhos de Israel. E aí é uma coisa muito estranha aqui, né? Porque justamente aqui no primeiro passuque, aqui, no 9 ele fala Am Bene Israel, o povo dos filhos de Israel. O que, que povo, filho de Israel? Como assim, né? O faraó está se referindo ao povo como Am, como nação, especificamente. E logo depois, nesse passuque seguinte, é só Bene Israel. É só filhos de Israel. E essa é a pergunta que o Zohar faz questão de fazer. Ele fala, ué, por que é que aqui em cima é Amben Israel e do três passuquim depois, 3 versos depois, é só Ben Israel? É uma pergunta muito justa. Por que primeiro é povo e depois não é mais povo? Tá? Hoje eu vou apresentar várias coisas e a gente vai responder a pergunta mais pro final, tá? As perguntas maiores mais pro final. Na Parasha Miketz, especificamente, o faraó ele vai dizer assim, basicamente, faz tudo que Yosef determinar que vocês têm que fazer. Miketz é em Bereshit, tá? É no livro passado. Mas o faraó basicamente fala, tudo que o Yosef mandar vocês fazerem, vocês vão fazer. E é justamente isso que aparece no 4. A gente vai comentar durante. Quando toda a terra do Egito se esfomeou, o povo clamou para o faraó por pão. E o faraó disse a todo o Egito: Ide a Yosef, o que vos disser, fazei. Muito estranho isso, né? É muito estranho falar assim: o que Yosef determinar para vocês fazerem, ele vai fazer. Vocês têm que fazer para vocês receberem comida. Tá? E aí, tem uma coisa muito, muito interessante aqui. Urash ele vai explicar o que é que Yosef mandou eles fazerem. O que é que Yosef mandou eles fazerem? Ele lhes deu essa ordem, pois Yosef disse que deveriam ser circuncidados. Ué, de onde é que o Urash está tirando isso? Né? Mas ele aumenta ainda a situação. Ele fala assim: quando vieram ao faraó, disseram, faltou um e-mail, ele exige isso de nós e se não fizermos, não nos dará os grãos. Ele perguntou: por que vocês mesmos não guardaram os grãos? A pergunta que o faraó faz é ótima. Por que vocês não guardaram os grãos já que vocês estão querendo agora? Né? Ele não anunciou publicamente que viriam anos de fome? Todo mundo sabia que ia ter fome, então vocês deviam ter guardado. Aí eles responderam: juntamos muito, mas apodreceu. Ele disse a eles: se foi assim, o que ele disser a vocês, façam. Vejam, se ele fez um decreto e os grãos apodreceram, se ele fizer outro decreto sobre nós, então nós morreremos. É isso que o faraó fala. Aí tá citando o Midrash, né? Bereshit Rabá, 91 aí. Mas por que Yosef pediria para eles se circuncidarem? Não faz sentido nenhum. São egípcios. O judaísmo não é uma religião proselitista, não é nada disso. Então, a gente, inclusive, é bem difícil o processo de conversão. Não é fácil. Né? Exige muito estudo, exige muita paciência e às vezes muita paciência mesmo. Né? Só que assim, tem uma coisa que é muito interessante aqui. Yaakov, especificamente, desce para o Egito em determinado momento. Né? A Torá conta isso. Podia até ter botado aí, mas não vem ao caso. O Midrash em Bereshit Rabá puxa essa história para perguntar por que Yaakov estava fazendo no Egito? Por que Abraão foi para o Egito? E aí, o Midrash Bereshit Rabá em 84, eu não botei aí porque é uma história bem grande, mas ele basicamente cita a ideia de que Abraham e Sara teriam ido para o Egito para converter pessoas. Abraham tentando converter os homens e Sara as mulheres. E o Midrash depois continua e diz que Yaakov também fez isso, seguiu os passos do pai, do avô, no caso. E Yaakov Gerim, ele juntou com pessoas para converter. Por quê?
Pra quê? Né? E aí a gente tem um decreto que todos os meninos são jogados, todos os meninos, como é citado pelo faraó, Am Bene Israel, do povo dos filhos de Israel. Eles vão ser jogados no rio. Beleza. Horrível, mas tudo bem. É a história, né? Mas ficou isso pra sempre? Tipo, a partir daquele momento, até o final, até a saída do povo, tinha que jogar os meninos no mar. No rio, quer dizer. Não. E se não ficou pra sempre, quando é que esse decreto foi revogado? Esse decreto foi revogado, segundo a Guimarães em Sotá 12b, no dia que Moshe nasceu e foi colocado na água. Aí tá a Guemará, um pedacinho dessa Guemará que explica. Os magos do faraó viram o salvador do povo judeu morrendo na água. Portanto, se levantaram e declararam: todo aquele que nascer deverá ser jogado no rio. Eles acharam que sua visão indicava que Moshe morreria na água. Parece meio óbvio, mas enfim. Quando Yohevet, que é a mãe de Moshe, colocou Moshe na água, os astrólogos disseram: as estrelas não mostram mais o sinal da queda do líder dos judeus na água. E cancelaram o decreto. Mas eles não sabiam. Mas o que eles não sabiam, o que eles não viram é que Moshe seria punido por causa das águas de Merivá. Aquela história de bater na pedra em vez de falar com a pedra. Na verdade, o que eles viram foi aquilo. Eles viram a queda de Moshe pela água, mas não foram capazes de compreender a visão que tiveram. Tá? Esse é o que o Midrash fala. O que o Midrash não, que a Gemara fala. Ok. Volta à pergunta do começo. Por que Hashem permite isso? Por que Hashem permite o trabalho duro? Por que Hashem permite esses assassinatos? A gente sabe o porquê dos assassinatos terem parado. Mas como que Hashem poderia ter permitido isso acontecer? Para responder isso, a gente tem que passar em outro passuque. Que aqui parece que não vai ter nada a ver, mas vamos ler. E Hashem viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso, isso é Bereshit, isso é Gênesis 6. Hashem viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração era exclusivamente, todo dia era exclusivamente mal. E Hashem se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Lembrando que a palavra arrepender aqui não quer dizer que Hashem se arrependeu igual a gente se arrepende das coisas. É simplesmente um jeito de explicar pra gente, tá? E Hashem disse: farei o homem que criei desaparecer sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Ok. Do, do que ele está falando aqui? Hashem aqui basicamente está falando de um episódio muito lembrado pela maioria das pessoas, que a gente chama em hebraico de Dor Hamabul, que é a geração do dilúvio, a geração antes do dilúvio, tá? Então, essa geração que morre no dilúvio, é disso que a Hashem está falando. Só que eu deixei em negrito aí de propósito, né? Vaiare Hashem ki rabá ra'at ha'adam. Então, a maldade do homem era grande, mas ele bota ha'adam, o homem, né? Por que não faz muito sentido o ha'adam? Tá? E no passo que vem depois, de novo a gente vai ver ha'adam. Eu acho que eu não botei negrito aí. Não. Mas de novo, Me'al Pene Ha'adam. Tá? Então assim, não tem como a gente ver desculpa, eu li errado. Ó, é Ki Asa et Ha'adam. Então de novo a gente repete o Ha'adam. E depois a gente vai ver outra repetição do Adam. Então, Ha'adam, dessa ideia de Ha'adam, de o homem. Mas seria a humanidade, é isso, né? E é engraçado porque depois, na geração da Torre de Babel, né, que é a que a gente chama de Haflagá em hebraico, a gente vê uma coisa interessante também. Número 7. E Hashem desceu para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. Hashem Banu Bene Haadam, que aqui fizeram os filhos dos homens. Bene Haadam de novo. E o comentário do Rashi aqui é irônico. Logo em seguida vai falar assim, mas de quem seriam filhos?
Isso não é filho dos homens, é filho de quem? É dos camelos, dos burros? O Rash tá puxando uma coisa aqui, ele faz uma pergunta, ele faz esse comentário irônico, mas aí ele vira uma pergunta. Por que é que tá falando dos filhos dos homens? Só pode ser disso, tá? Os filhos do homem. Pior ainda, do homem. Que homem? Né? Tendo dito isso, eu faço uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo até agora. A gente já falou dela, mas eu vou fazer a pergunta já depois da gente ter falado. Quantos anos Yocheved, a mãe de Moshe, tinha quando casou com Amram, que é pai de Moshe? E mais ainda, quantos anos eles tinham quando eles casaram pela segunda vez? Que é esse segundo casamento deles que gera Moshe, tá? Por que eu pergunto isso? Número 8. O Rashi diz o seguinte, Shemot, 2:1, ele fala o seguinte, que os homens tiveram que viver separados das mulheres por causa do decreto do faraó. O faraó decretou que eles tinham que matar as crianças. Que faziam os oficiais afogar as crianças no rio após seu nascimento. Agora ele voltou a ela e se casaram novamente. E isso rejuvenesceu Yocheved, e ela voltou a ser jovem. Eu devia ter botado aí o, o passo, mas é isso que ela fala, que ele se casa com uma jovem filha de Levi. É justamente o que ele vai falar depois. Pois nasceu atrás dos muros. Então, Yocheved tinha, na verdade, 130 anos quando eles se casaram de novo. Porque ela nasceu atrás dos muros. Ela nasceu quando Yaakov saiu de Israel e foi para o Egito. Quando ele reencontrou Yosef. Tá? Então, e os israelim ficaram por lá por 220 anos, né? 210 anos, né? 2000, 2010, 2210 não, só 210. E Moshe deixou o local quando ele tinha 80 anos, tá? Consequentemente, ela engravidou aos 130, então basicamente o que ela está fazendo é aquela conta para dizer quantos anos que ela tinha quando Moshe nasceu. Mas ainda assim a escritura a chama a escritura a Torá, jovem filha de Levi. Então ela rejuvenesceu quando casou de novo com Amram, tá? Mas beleza. E aí? Isso tudo que eu tô juntando vai para onde? Ah, tá tudo solto. Calma. A gente já vai resolver, tá? Então, mais uma vez, eu vou continuar andando aqui e já a gente resolve. Quantos filhos, a gente tá falando de filho e ter filho e tal, não sei o quê. Quantos filhos Adam Harishon teve? Adam, o primeiro homem, quantos Adão? Quantos ele teve? Quantos ele teve? A gente sabe de três, né? Caim, Hevel e Shet. Ok? Quantos anos Adam tinha quando teve Shet? Ele tinha 130 anos, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, como diria um amigo meu. Mas aí vem a Guemarães Eruvin para contar uma história a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Número 9. Eruvin 18b diz o seguinte, na página 18b. Rabi Irmiar ben Elazar disse: todos os anos nos quais Adão esteve separado por causa da transgressão com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele concebeu demônios e espíritos. Isso não sou eu que estou falando, é a Guemará, tá? Eu já estou tirando o meu aqui da reta, porque isso aqui é controverso para algumas pessoas. Mas se a Guemará está falando, é isso. Como está escrito, e Adão viveu 130 anos e gerou a sua semelhança e conforme sua imagem um filho e chamou seu nome Shet. Está em Bereshit 3:5-3. Por inferência, até aquele momento, por 130 anos, ele não teria tido filhos conforme sua imagem e semelhança, mas sim outras criaturas. E esse entendimento que a Gemara faz é uma coisa muito estranha. Você vai pensar assim, se ele já teve Caim e Hevel antes, e depois ele só teve Shet com 130 anos, quer dizer que ele não teve filho antes. Entre isso, ele não teve filho. Essa é a interpretação do Pshat. A Gemara tá explicando pra gente que, na verdade, tem outra explicação para essa frase. A explicação para essa frase é: esse tempo continuou sendo. Adão continuou gerando filhos. Só que não é imagem e semelhança de Adão. Não é parecido com ele.
E aí ela chama essa ideia de demônios e espíritos, tá? Aí vamos continuar lendo a Gemara. A Gemara levanta a objeção a partir de uma baraita. Rabi Meir costumava dizer: Adam Arishon era muito temente a Deus, depois do negócio todo, né? Quando percebeu que a morte foi imposta como punição por causa dele, ele iniciou um jejum por 130 anos, se separou de sua mulher por 130 anos e usou os arzei, os cintos, feitos com folha de figueira, em seu corpo como sua última vestimenta por 130 anos. Se foi assim, como poderia ter trazido demônios para esse mundo? A galera faz uma pergunta ótima aqui. Ele separou da mulher dele, assim como Amram, tá? Amram também separa de Yorevet. Ele se separa porque ele tem que fazer o tikkun dele, ele tem que fazer a techuvá dele. A techuvá dele é um jejum de 130 anos, a gente mal consegue fazer 25 horas, né? Imagina 130, né? E ele se separou da mulher dele. Só que aí tem uma questão muito interessante, que logo depois a Gemara continua. A Gemara responde a própria pergunta, né? Quando Rabi Irmiá fez sua afirmação, ele quis dizer que aquelas criaturas foram formadas a partir do Zera, né? Do sêmen de Adão, que ele acidentalmente emitia, que trouxe criaturas destrutivas para a realidade. Então, a Gemara está contando uma história muito complicada para gente. Que esses demônios, esses espíritos, eles foram gerados a partir dessa zera da semente de Adam Arishon. Não, Rava não tem nada a ver com essa história. Porque eles estavam separados há 30 anos. 130 anos, desculpa. E a Gemara continua dizendo que não foi intencionalmente. Como é que funciona isso? Eu não estou criticando, eu só estou perguntando. Essa é a explicação que a Gemara dá. Então, isso tudo que eu fiz até agora, mantenho isso em mente, foi a introdução para que a gente possa entender uma ideia que o Ari vai explicar a partir do Arizalo. Né? Ah, isso ia acabar. Não, é uma explicação muito. Não é simples, mas é uma explicação mais simples do que o Sod, feita pelo Ari. Ele junta Bereshit e Shemot e vai dar esse ângulo um pouco diferente para a gente encarar o resto do livro agora. E essa é uma das ideias mais interessantes do Ari, bom, na minha opinião. Não sou versado em tudo que o Ari escreveu, mas eu tenho uma ideia ou outra aqui. Né? Então a gente vai ver umas coisas a partir do Sefer Ostrot HaTorah, que é, na verdade, do Rabbi Eliyahu Haim HaKohen, e aí ele vai usar o Ari, ele vai basicamente explicar o Ari pra gente, tá? Então essas ideias, ele começa basicamente explicando o seguinte, que o Ari, ele traz uma ideia. Ah, por que que é que... A pergunta dele que ele faz é, por que que é que tem esse sofrimento? Por que que Deus permite esse sofrimento? Aí ele começa explicando que aquelas almas que estão no Egito, naquela geração, elas passavam por esses sofrimentos. Isso, na verdade, não teria nada a ver com a punição de Abraham. Aí você pergunta qual a punição de Abraham? Isso aí é uma discussão para outro dia. Apesar de existir uma conexão com ela. E aí, se vocês depois quiserem olhar a fronte do Ari em si, é o Sha'ar Kahakavanah, lá em Pessah, né, no Derushalef. Ele explica isso aí. E aí, as almas, ele fala assim, que as almas que estavam no Egito, em Mitzrayim, foram criadas a partir daquelas almas que saíram dessa história de Adão que a gente contou agora. Essas almas que vieram para esse mundo, essas criaturas destrutivas que a Gemara chama, elas precisam ser consertadas, precisam fazer o tikkun de alguma forma. Porque, de novo, aí ele vai contar toda a história de novo da Guimarães. Adam percebeu que o mundo veio, que a morte veio para o mundo por causa dele. Então ele vai, faz o jejum, ele tenta fazer o tikkun. Durante 130 anos, e aí ele fala, durante 130 anos de separação de Rava, ele cria espíritos e demônios, como essa descrição que está na Guimarães. Então, a discussão que ele traz é, essas almas chegaram nesse mundo de uma forma imprópria. E elas precisam voltar e serem corrigidas. Tá? Por terem vindo. Porque Adam, a gente tem que lembrar que Adam era um ser humano que não era muito normal. Ele viveu quase 1000 anos. Né? Então, assim, ele não era igual a gente. Ele é muito diferente. Porque ele veio diretamente de Deus.
Não diretamente no sentido genético, mas ele foi criado diretamente por Deus. Né? E aí o Ari fala, por que a gente leu Mabul, por que a gente leu Dilúvio, por que a gente leu Torre de Babel? Justamente porque o Ari fala, o primeiro retorno foi na geração do dilúvio. Essas almas saíram, foram retiradas e elas voltaram na geração do dilúvio. E a pergunta que o Ari faz é, qual que é o erro da geração do dilúvio? O mesmo erro de Adam Arishon. É o mesmo erro, a corrupção da carne. E aí, no Sefer Sha'ar HaPesukim, ele também diz que Adão roubou o fruto, porque o fruto não era dele. Não era permitido, então Adão roubou o fruto. E essa geração, que o maior erro é o roubo, continuou que Adão começou. Na questão dos erros. Adão tenta se consertar, mas ele passa para frente o erro. E o erro é... E aí é muito interessante. Por isso que a gente volta lá naquele no 6, e é por isso que é Benei Ha'adam. Por isso que a Torá se refere a eles como Ha'adam. Porque eles vieram diretamente de Adão e não de Rav. E é justamente essa pergunta que ele faz. Por que está escrito Ha'adam na Torá? E ele fala, é um remes, né? É uma conexão para citar Adão e seus erros, Adão Arishon e seus erros. Essas gerações são essas fagulhas, se é assim que o Ari gosta de chamar essas almas, de Adão Arishon, que vieram de Adão Arishon. E qual foi a segunda vez que eles voltaram? Na geração da Torre de Babel. Porque, de novo, e a gente até viu aquela questão do Urash lá, de quem que eles são filhos? Né, no 7. Benei Ha'adam, filhos de Adão. De quem que eles são filhos? Se não é do homem. Mas não é do homem, é do homem Adão. Adão é o primeiro homem. Urash leva pro lado literal justamente para botar a pulguinha atrás da nossa orelha pra gente pensar, calma. Por que é que tá dizendo isso? Né? E aí o Ari fala, esses são os filhos de Adão Arishon original, não qualquer homem. E mais uma vez elas estão seguindo pelo lado negativo. Por isso que Hashem vai e dispersa eles nessa história. Mas eles voltam uma terceira vez ainda, segundo Ari, que é em Sedom. Em Sodoma e Gomorra eles voltam e de novo não dá certo. Tá? Vamos pro 10 agora. Bereshit 13, 13. E os homens de Sodoma eram maus e pecadores contra Hashem. E aí? Né? E aí, essa que é a parte interessante. Eles eram Raim, né? Veanshenei Sedom Raim. Eles eram maus, né? Eles eram ruins. Quem que também é chamado de Raim? Isso é engraçado, né? Porque a partir desse termo, a gente vê qual foi o erro de outras pessoas. A gente sabe muito bem o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, eu não vou citar aqui. Mas e Onan, que eram filhos de Yehudá, também foram chamados de Iraim, porque eles tinham a tendência de agir como a população de Sodoma e Gomorra. Tá? Isso é só um adendo aí. Né? Então a gente viu, eles vieram, foram retirados, aí eles voltam. Eles voltam quando eles voltam? Eles voltam na geração do dilúvio. Não se resolvem. Tem que voltar de novo. Então eles voltam de novo uma segunda vez. Geração da Torre de Babel. São espalhados, eles erram de novo. Terceira vez, erram de novo em Sodoma e Gomorra. E aí eu pergunto, beleza, a gente viu o erro já da primeira, a gente já viu da terceira, o erro vem da terceira e o erro que vem da primeira. E qual que é o reto? Qual que é a transgressão gerada pela geração da torre? Número 11, Bereshit 11, 3. E é muito sutil, mas atenção. Disse cada homem a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra e o barro foi para eles por argamassa.
Qualquer semelhança é mera coincidência. O que é que o Ari vai falar aqui? Agora a gente pode entender uma coisa muito importante. Quais são as punições que a gente teve no Egito? Água, barro e tijolo e ter que trabalhar duro. Tá ligado diretamente às três gerações: Mabul, Bavel e Sedom. E eles voltam então por uma quarta vez. Eles voltaram no Egito para consertar o caminho e por isso que a situação é tão drástica. Vai jogar os meninos na água, é uma repetição do Mabu. E é só os meninos, porque as mulheres não participaram dos erros. E as pessoas perguntam: ah, por que é que no judaísmo o homem é obrigado a tal coisa e a mulher não? Justamente por isso. A maior parte dos erros quem comete são os homens. Quem tem que consertar é quem fez o erro. Então, o homem é obrigado a fazer coisas. Por isso que muitas vezes a Allah vai falar: onde tem alguém que é obrigado a fazer, não pode alguém que é opcional fazer no lugar dele. Porque o obrigado tem que fazer. Da torre vieram os tijolos e o cimento, porque a transgressão foi realizada a partir desses elementos. Tá? E aí, continua depois explicando que aquelas almas elas buscaram se recuperar, aquelas que tentaram se recuperar, mas não conseguiram, são os descendentes diretos de Yaakov. São aqueles que vieram da linhagem direta. Enquanto aqueles que estão começando a fazer seu tikkun, ou fizeram tudo errado e agora estão começando a fazer a consertar, são aqueles para quem Yosef fala, vocês têm que se circuncidar primeiro, depois eu te dou a comida. E aqueles mesmos que o Midrash volta e fala que Yaakov foi lá no Egito para tentar converter. E os mesmos que Abraham foi no Egito para tentar converter. Eles sabiam disso. A gente agora está sabendo também. Então a gente tem uma separação aqui. Almas que já estavam prontas para o Tikkun completo, que já estavam fazendo um caminho melhor. Esses são os Bnei Israel. Não todos, né? Mas alguns deles. E os outros que precisavam trabalhar muito ainda. E o Ari disse que eles precisavam trabalhar e essas pessoas não se misturavam. Eles eram egípcios ou da área e não se misturavam com os outros egípcios. Tá? Na Parashá Vaigash ele diz o seguinte, olha só como é que está escrito na Parashá Vaigash. E fez o povo trocar de cidades. Veet Ha'am. E fez o povo. Que povo? De uma a outra extremidade de todo o território do Egito. E o Ari fala que esse povo, era a porção dos egípcios que tinha se circuncidado que estavam nesse processo de conversão. Eles não se misturavam com os outros e mais tarde eles vão ser chamados de quê? Tem uma frase, uma expressão, na verdade, que a gente chama em hebraico que é Erevrav, que é a multidão que segue o povo. A multidão que segue o povo não é judeu, mas eles estão se convertendo. E depois muitos viram. Alguns morrem depois de um certo evento, que é o bezerro de ouro, mas alguns depois esses são chamados de Am Bnei Israel. O povo que está junto aos filhos de Israel. Um povo que está com os filhos de Israel, não o povo os filhos de Israel. Tá? Por isso que o faraó vai diferenciar entre Bnei Israel e Am Bnei Israel. Quando eles falam assim, eles estão muito grandes. Quem que está muito grande? É o Erevrav que está muito grande. Eles eram muito numerosos. E alguns comentaristas falam que aqueles que se aproximavam de Israel eram os mais numerosos de todos. Eles eram muito mais que Israel e eram 3 vezes mais que os egípcios que não estavam interessados. E qual que era o plano do faraó, então? Cortar o mal pela raiz. Bom, se essa galera também está crescendo, a gente mata todo mundo.
Ou pior, se a gente destruir a fonte, de onde que vem esse essa mudança deles aí? Se acabar o povo de Israel, a gente resolve, não tem problema. Então eles cortam o mal pela raiz. Segundo o Ari, o que eles odiavam, queriam destruir, era a fonte, não aquele povo todo. E aí ele fala que o decreto foi retirado no nascimento de Moshe, que nem a gente viu, quando Yoheved tinha 130 anos. Ou seja, como foi com Adão, que voltou para a esposa dele depois de 130 anos e tentou fazer o tikkun. E aí que a gente volta para aquela expressão que eu falei lá no começo. Me dá que neged me dá. Medida por medida. É um espelho. É um espelho. Por isso que lá no Passuk, e aí por isso que lá no Passuk está escrito Raisha, a jovem, a mulher, em Shemot. Porque Yoheved está retificando o que Rava não pode fazer. Rava não participou, mas Yoheved fala, beleza, então eu tenho que participar. Ela não fala isso, né? Mas Yoheved tem que participar para retificar o processo. E essas gerações, segundo Hazal, vão aparecer em vários locais diferentes. Tá? Segundo os nossos sábios. No 13. E Hashem disse: Esconderei de Abraão o que farei? Tá falando de Sedom, né? Olha só. Hashem amar. Hamhase ani marachem. Marachem. Essa parte que está em negrito aí, a primeira palavra começa com rei, a segunda palavra começa com aleph, e a segunda palavra, a terceira palavra começa com mem. Aí você fala, o que isso tem a ver? O rei é Raflaga, que eu falei antes, que Raflaga, que é geração da Torre de Babel. Enosh, que é uma ligação, que é uma referência a Sedom, e o Mabul, Mem, que é o primeiro, né? Então eles tiveram três chances. É isso que Hashem está falando. Eu não vou, eu não posso esconder para Abraham porque eles já tiveram três chances. A gente tem outro lugar, Davi também falando uma coisa interessante. Davi da Meller, não o nosso Davi aqui. 14, Terrilim 6:7. Estou esgotado de tanto gemer, toda noite transborda o leito com meu pranto, inunda-se com minhas lágrimas o lugar do meu repouso. O que ele está falando aí? A última palavra está em negrito aí também, né? Amse. A palavra amse é Enosh, Mabul, Sedom e Raflaga. A gente tem os quatro aqui. E aí? Ele teve que viver tudo aquilo. Ele passou por todas aquelas dores. É isso que deve estar falando. Ele passou por todas essas gerações. A alma dele passou por todas essas gerações. Ele teve que a alma dele teve que sobreviver a tudo aquilo para surgir a partir de Sedom, para surgir a partir do último erro que ele se conserta depois. Por isso que tem gemido todas as noites, ou seja, ele passou por todas e transborda, porque foi muito difícil. E por isso que na paraxá da semana que vem, na outra, né, nossa próxima paraxá, Hashem diz uma coisa muito interessante. Eu botei 17, era 15, né? Mas tá bom. No 17, que era para ser 15. Né? Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Hashem, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos salvarei do seu serviço e os redimirei com o meu braço, com o braço estendido e com grandes juízos. De novo, tem uma expressãozinha aí em negrito, né? Hotzeti etchem mitachat sivlot. Haflaga enosh mabul sedom. De novo. Aqui a gente viu o que hoje? A gente viu esse entendimento um pouquinho mais escondido, vamos dizer assim, das dificuldades que o povo passa no Egito, passa dentro de Misraim. E de novo, eu gosto sempre de falar isso. As palavras hebraicas elas têm uma coisa diferente, que elas realmente indicam o que é aquela coisa que elas descrevem. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Meu microfone aqui chama microfone porque, em português porque alguém decidiu que ia chamar microfone. Se chamasse TV,
E todo mundo ia achar normal. No Egito, no hebraico não é assim. A palavra Misraim quer dizer lugar apertado. É um lugar que você não cresce espiritualmente, é um lugar que você tem uma limitação, que você só é esmagado por ele. Então ele está refletindo o que ele é para o povo. A gente viu por que só dos meninos. Por que na água? Por que dos cimentos do tijolo? E por que que teria tudo isso teria sido revogado de alguma forma depois que veio Moshe? Moshe seria uma referência a Shet. Shet é o cara que vai consertar o erro dos irmãos. A gente viu lá Caim. Ah, mas a Hevel não fez nada errado. Sim, mas ele brigou com o irmão. Ele não precisava ter brigado com o irmão. Adam Arishon finalmente vê o nascimento de uma coisa boa vindo dele. Shit. E Moshe nasce de novo, diretamente depois de 130 anos, e ele completa uma parte do Tikkun assim. E esse é um entendimento que é um pouquinho diferente, mas ainda assim é brilhante que o Ari traz pra gente. De que a gente pode ver as coisas mais do que só aquilo que a gente está lendo. A gente pode procurar toda a nossa tradição e achar coisas muito, mas muito belas escondidas. Eu sei que a gente está falando de um assunto difícil, mas ainda assim é muito interessante ver como que essas coisas se conectam desse jeito. Boa noite, obrigado pela paciência e eu espero que tenha ficado claro. A gente se vê semana que vem.